Gente, a aula de hoje, a gente vai falar sobre o Egito, certo? Nós falamos, a primeira série do ensino médio, só para a gente poder entender, vocês sabem que o ensino médio ele é uma retrospectiva do ensino fundamental, claro, com uma outra abordagem, uma abordagem mais aprofundada, em alguns questionamentos que a gente não consegue discutir, por exemplo, sexto e sétimo ano. Mas a primeira série do ensino médio, ela traz lá o conteúdo que vai desde o conceito de história, passa pela pré-história, a Idade Antiga, chega à Idade Média, e terminamos o ano iniciando aí a Idade Moderna. Tá? Então, assim, ó, hoje a gente vai falar sobre o Egito. Nós falamos na aula passada, nas outras aulas, sobre a Mesopotâmia, né? São duas civilizações importantes no quesito antiguidade, né? Claro, nós vamos ter depois gregos, Império Romano, né? A Mesopotâmia como uma das primeiras civilizações, mas o Egito ele é concomitantemente, ele é paralelo. Então, nós temos a civilização mesopotâmica e, ao mesmo tempo, nós temos o Egito. Os pesquisadores não conseguem definir exatamente se a Mesopotâmia veio primeiro ou o Egito, né? Enfim, os dois estão aí praticamente no mesmo percurso, na mesma temporalidade histórica. É claro que nós temos aí vestígios, né? Que a Mesopotâmia, nós temos mais antiga em alguns vestígios do que o Egito, mas eles estão juntos ao mesmo tempo. Eles fazem parte do que nós chamamos de crescente fértil, da região que vai do Oriente Médio até o norte da África, onde nós temos o Egito. Forma-se como se fosse uma meia-lua, uma lua crescente, na verdade, por isso crescente, fértil por conta da fertilidade do solo. Assim como lá na Mesopotâmia, a sociedade mesopotâmica era hidráulica, a sociedade egípcia também é uma sociedade hidráulica, ou seja, também vai se desenvolver no curso do rio, que é o rio Nilo. Então, nós vamos ter o Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia e no Egito o rio Nilo. O que é importante falar é qual é a principal diferença do rio Nilo para os rios Tigre e Eufrates. É que nos rios Tigre e Eufrates não havia um controle das cheias do rio, ou seja, ela era muito, poderia vir com muita violência, então eles não sabiam ao certo. Já na sociedade egípcia, eles tinham um controle muito grande das cheias do rio, ou seja, as cheias do rio Nilo, elas eram regulares. Então, 6 meses do ano egípcio era dedicado ao cultivo da terra, a parte agrícola, e 6 meses, quando o rio passava pela sua enchente, eles construíam, faziam as grandes obras para o faraó, faziam grandes construções na cidade, viviam de artesanatos, então eles já tinham isso muito bem definido. 6 meses em função da agricultura, porque quando o nível do rio baixava, esse solo ficava altamente umífero, então é um solo extremamente fértil. Alguns pesquisadores falam que o rio Nilo, as margens do rio Nilo, possuem o solo mais fértil que se tem notícia da história. Então, isso é bem importante. O rio Nilo é dito por alguns historiadores, é chamado de a dádiva, né? O Egito é a dádiva do Nilo. O Egito é o presente do rio Nilo, porque tudo se desenvolveu a partir do curso dos rios. Então, a gente tem um nome para isso, tá? A agricultura chama-se agricultura agropastoril. Então, não esqueçam dessa palavra, não esqueçam desse conceito. A sociedade egípcia tem como economia, a base econômica da sociedade egípcia é agropastoril. Agricultura, pastoril, de pastos, tá? Criação lá de animais. E é agropastoril de regadio.
Então, a economia egípcia é agropastoril de regadio, né? Regadio, tá? Com o no final, é porque vem a água, a importância do rio para regar essa agricultura. Então, agropastoril de regadio é como nós chamamos a economia egípcia. Vem da agricultura, dos pastos e de regar do rio, que serve para regar, para água para os animais e regar a agricultura, certo? Então, além da questão agrícola, os egípcios, por exemplo, eles plantavam e o excedente, o que sobrava desse cultivo agrícola, eles trocavam essas mercadorias. Então, havia um comércio, havia uma troca de mercadorias. Principalmente a madeira, porque no Egito não tinha muita madeira. Você vai ter o calcário, a pedra calcária, em grande quantidade. Por isso que as pirâmides egípcias são feitas de pedra calcária. Tá? E quando a gente vê as pirâmides hoje, é o que restou delas, na verdade, né? Do grande poderio dessas pirâmides de mais de 4.000 anos atrás. E a gente olha ela meio laranja, mas o calcário é branco. Então, quando ela foi construída, ela reluzia, ela era branca e brilhava com o sol. Né? Só para a gente ter noção, assim, né? Então, o excedente, o que sobrava, os egípcios comercializavam com produtos que eles não tinham, né? E também a madeira, porque a madeira, eles não tinham uma quantidade, não tinham madeira ali, e aí quem tinha madeira era o povo chamado fenício, que é um povo que viveu toda a margem ali do Mediterrâneo, e é importante falar que esse povo é um povo extremamente navegador, e aí eles têm madeira, né? A base deles é a madeira. Então, eles faziam essa troca com o povo fenício. Plantavam e, com o excedente, faziam esse comércio com metais preciosos e também com a madeira que eles não tinham em grande quantidade. Tá? Então, economia egípcia é o que eu tenho que lembrar, economia de agropastoril de regadio, certo? A população, a civilização egípcia é uma civilização politeísta, assim como a civilização mesopotâmica. Os mesopotâmicos também eram politeístas, também acreditavam em vários deuses. Os egípcios também. Qual é a diferença? É que lá na Mesopotâmia, por exemplo, os deuses eram antropomórficos, formas humanas. Já no Egito, é politeísta, sim, né? Mas é antropozoomórfica a religião, olha o nome. Antropo, homem, zoo, animais, mórficos, formas. Então, os deuses egípcios tinham formas humanas e formas de animais, as duas juntas. Era uma junção de formas humanas e formas de animais. Então, a religião egípcia é antropozoomórfica. É uma palavrinha aí grande para falar um pouquinho. Haviam mais de 40 deuses assim principais, mas mostram alguns estudos que haviam mais de 1.500 divindades no Egito. Tá? Então, esse culto aos deuses, né, aos vários deuses. Uma coisa importante falar da religiosidade egípcia é que eles acreditavam na vida após a morte, diferente lá dos mesopotâmicos que não. Então, essa crença da vida após a morte fez com que eles construíssem as pirâmides, né, por conta dessa crença, e também mumificassem as pessoas, né? O processo de mumificação. Eles mumificavam não só pessoas, animais também chegaram a ser mumificados, e a mumificação também está ligada à classe social, ou seja, mumificar um corpo é muito caro, então as classes mais abastadas, os nobres, o faraó, escribas, né? Eles têm esse processo de mumificação por completo, né? Quando que eles perceberam isso? Quando eles perceberam que corpos abandonados no deserto não se decompunham. Eles fizeram essa percepção, né? Desidratavam, mas não acontecia essa decomposição. E aí eles começaram a estudar técnicas de mumificação. A mumificação poderia demorar mais de 70 dias, porque pelo menos 60 dias o corpo ficava
no sal. Então, ficava no sal para desidratar. Primeiro, tirava-se os órgãos, né? O cérebro era tirado pelas narinas, tirava-se todos os órgãos e deixava o coração, tá? O coração era deixado, mumificava-se o coração e colocava novamente no corpo, né? O coração tinha que ficar com esse indivíduo pela crença deles na vida após a morte. Os outros órgãos eram colocados em... Uma coisa que eles pesavam o coração para ver se... Isso. É, Pode né? falar. Tem isso. A balança de Osíris. Pesava o coração para saber se o indivíduo era puro, se ele tinha direito de reencarnar, acho que é alguma coisa assim, né? Isso mesmo, bem lembrado, Ana. Então, deixava-se o coração, aí depois de tirar os órgãos, né? O corpo desidratava esse corpo, então 60 dias no sal, desidratou o corpo, aí preenche esse corpo com os cheiros, assim, aromatizantes, até por conta do cheiro, né, obviamente, aromatizantes, serragem, linho, eles faziam uma mistura, preenchiam todo o corpo e depois passavam linho, né, mumificavam e geralmente eles faziam uma máscara mortuária. A de Tutancâmon, por exemplo, que foi encontrada, tinha 18 quilos de ouro maciço. Então fazia máscara mortuária, fazia o cortejo dessa múmia e essa múmia era guardada junto com todo o ouro, com todos os pertences do faraó. Porque como eles acreditavam na vida após a morte, eles iam precisar de todo o ouro deles. Por isso que, junto com a múmia, enterrava-se todos os pertences ali do faraó por conta dessa crença na vida após a morte. Mas, como lembrou Ana Vitória, não era simples assim, né? Reencarnar ou voltar. Passava-se por Osíris, pela balança de Osíris, né? É o deus dos mortos, tem participação de Anubis também, e lá tem a balança. E segundo a crença egípcia, pega-se o coração e de um lado coloca o coração e do outro lado coloca uma pena, né? De uma das deusas, que é da deusa do equilíbrio. E aí o coração tem que ser mais leve do que essa pena. Se o coração não for mais leve do que a pena, significa então que ele não vai passar para o mundo dos mortos, né? Então ele teria que ter uma vida boa, teria que ter o coração puro. Diz alguns estudos que eles tinham que cantar o hino de no caso, cada múmia, né? Na hora de passar pelo julgamento de Osíris, né? Tinha que cantar o hino de todos os deuses, são pelo menos 42 deuses, então canta o hino de todos os deuses, depois repete o tempo todo que não podia ter matado, cometido nenhum crime. E aí, se o coração for mais leve do que a pena, então ele vai passar para o mundo dos mortos, né? Senão, vai ficar vagando por aí. Não vai rolar. Então, é uma crença muito... Por isso que nenhum deles reencarnou. Porque é difícil, né? O coração mais leve do que a pena. Então, assim, ó, essa crença ela é bem forte. Inclusive, eu estava estudando aí para a aula de vocês, vocês sabem que uma das múmias mais conhecidas, historicamente, é Tutancâmon. Por quê? Ele foi um faraó que morreu com 19 anos de idade, mas a múmia dele foi encontrada. Ele ficou conhecido porque a múmia dele foi encontrada em 1922. Junto com ela, todos os pertences. E ele governou um período em que o Egito não estava no auge e que viveu pouco tempo. Eu fico imaginando se eles encontrassem a tumba, por exemplo, de Ramsés II, que morreu com 92 anos de idade. Teve 110 filhos. Então, né, só para a gente... Então, ele ficou muito conhecido. O Mr. Kata, parece o Mr. Kata. Só que o pai dele foi importante, o Amenófis. Amenófis IV, o pai de Tutancâmon. E o que o pai de Tutancâmon quis fazer? Tá? Ele quis fazer com que houvesse um monoteísmo. Ele quis parar com essa quantidade de deuses que tinha no Egito. Mas não rolou. Não rolou a ideia dele. Então, mas ele quis essa ideia de monoteísmo. Por que ele fez isso? Porque cada templo religioso, os egípcios destinavam a cada templo religioso o valor financeiro, ou seja,
né, o pagamento aí em cada guerra que eles ganhavam e tudo mais. E cada templo tinha um sacerdote que cuidava desse templo. E o sacerdote estava meio que afanando o dinheiro, né, dos templos. E o Amenófis falou, pá, peraí, né? Cada templo tem um sacerdote, e as pessoas colocam dinheiro lá. O sacerdote está pegando dinheiro. Então, eu já sei, eu vou unificar um templo só, onde as pessoas devem pagar tudo nesse templo. Olha a ideia dele. E aí ele fez. Gente, só um pouquinho, tá? Só um pouquinho aqui.